Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Impactados por Cristo. Vamos falar sempre do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Hoje nós vamos contar aqui uma história, falar sobre o que aconteceu na vida de Jó. Jó, a Bíblia, lá no livro que tem aí o seu nome, livro de Jó, lá no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia vai falando que nasceram-lhe 7 filhos, né? E também ele tinha ali 3 filhas. Ele possuía uma riqueza muito grande, né? Ele tinha várias ovelhas, animais, numerosas, muitas pessoas trabalhando também ao seu favor. O que me chama a atenção em toda essa história de Jó, começando no capítulo 1 aqui, é que aqui no versículo 5, me chama muita atenção sobre isso, que diz que decorrido o turno de dias, né, de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. O que acontecia? Os seus filhos, eles iam na casa dos outros, né? Tinha um relacionamento muito bom entre os irmãos ali. E depois que isso acontecia, esse período acontecia, Jó, ele tinha uma preocupação. A preocupação de Jó é se os seus filhos estariam bem espiritualmente ou não. E aí o versículo 5, ele vem falando que decorrido o turno desses dias, de seus banquetes, Jó, ele chamava ali os seus filhos e os santificava. E fala que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele era realmente aquele sacerdote do lar. Era aquele homem que tinha a preocupação com os seus filhos e queria a salvação dos seus filhos. E ele somente pensava: poxa, se os meus filhos eles tenham blasfemado contra Deus, eu vou santificar esses meus filhos, vou chamar eles para perto de mim de novo, e chamar para perto de mim para fazer com que esses filhos eles pudessem se aproximar de Deus. E essa era toda a preocupação que Jó ele tinha. Jó sabia que para ter uma família feliz era necessária a presença de Deus. E isso Jó ele fazia todos os dias. A Bíblia apresenta que Jó ele sempre tinha um relacionamento com Deus. Isso era muito importante. E Jó entendia isso muito bem. E ele fazia com que isso acontecesse na sua família. Muitas pessoas poderiam olhar para a família de Jó e falar assim: nossa, a família de Jó é uma família abençoada, tal, mas não sabia o que realmente tinha por trás disso. Que Jó, ele sempre estava buscando a presença de Deus. E para uma família ter sucesso, é interessante, é importante, é necessário que a presença de Deus, ela tenha que estar nesse lar. Tem que buscar a Deus em primeiro lugar. É o que diz lá no livro de Mateus: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. E Jó entendia isso muito bem. E aí diz, no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui me chama muita atenção que o próprio Deus, ele agora apresenta quem é Jó.
Uma coisa é quando as pessoas lá fora vão falar, poxa, fulano é desse jeito, ciclano é desse jeito e tal, mas aqui, aquele que tudo vê, que é o nosso Deus, é esse que estava falando quem era Jó. Que maravilha! E Deus agora estava falando de uma forma como um pai que fala de um filho todo orgulhoso, olha, meu filho, esse meu filho, olha como que ele é estudioso, né? O pai, quando muitas vezes vai falar de um filho, ele começa a falar, nossa, meu filho é muito estudioso, tal. E agora Deus estava falando, o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele tem amor por mim, ele tem carinho por mim. É isso que Deus estava falando. Ele tem reverência por mim. E ele se desvia do mal. E aí o texto continua dizendo aqui, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa, tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoaste os seus bens, e se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só que coisa. Satanás, ele queria realmente destruir a vida de Jó. O que Jó, ele tinha construído ao longo da sua vida, além de ter um bom patrimônio, Jó, ele tinha uma boa família e também um bom relacionamento com Deus. E Satanás, ele queria destruir a vida de Jó para que esse relacionamento que Jó tinha com Deus pudesse cair por terra. E aí, Satanás, ele fala, deixa-lhe eu tocar nele, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Satanás, ele tem um desespero quando ele vê uma família bem ordenada. Satanás, ele fica desesperado quando ele vê alguém que sempre está na presença de Deus. E não é aquela pessoa que quer aparecer, que quer demonstrar, que é o santarrão da história, que é aquela pessoa consagrada, não. É aquela pessoa que realmente busca Deus. É aquela pessoa que está orando, é aquela pessoa que está lendo a Bíblia, é aquela pessoa que tem uma preocupação de pregar o Evangelho, é aquela pessoa que tem uma preocupação de dar um bom testemunho, de ser um bom pai, um bom marido. Tudo isso aqui estava na vida de Jó. Ele era uma pessoa exemplar. Tanto é que o próprio Deus, ele fala sobre isso. O próprio Deus, ele declara isso. E aí, Satanás, ele queria realmente destruir. E Deus, ele fala, ó, tudo o que ele tem está em suas mãos. Mas somente nele você tem que poupar-lhe a vida. Satanás, ele estava querendo destruir Jó de qualquer jeito. Mas Deus sabia quem era Jó. Deus, ele sabia como era o coração de Jó, como era a vida de Jó. Olhando aqui para todo esse começo dessa história de Jó aqui, muitas das vezes você que está aí assistindo, de repente está passando por uma situação difícil, você tenha perdido alguma coisa, parece que nada está dando certo para você. E muitas das vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas dessa vida. E parece que a gente não acha uma solução. Parece que não existe uma solução para os nossos problemas. E parece que quando nós tentamos dar um passo à frente, parece que nós estamos dando 2 passos para trás. Mas Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida. Nem sempre a vida do cristão vai ser um mar de rosa. Nem sempre a vida do cristão vai ser coisas tão fáceis assim. E muitas das vezes,
As dificuldades da vida, ela nos fortalece. As dificuldades da vida vai fazer com que você possa perceber que no mesmo momento que você está passando pela dificuldade, existe um Deus também que está do seu lado também. Nós vamos dividir essa história de Jó e nós vamos perceber a cada vez o cuidado de Deus por Jó. Querido, eu não sei o que você está passando. Pode ser que você está passando por esse momento agora da história de Jó. Pode ser que você tenha perdido o filho, de repente alguém da sua família tenha falecido. De repente você está vendo essa mensagem aqui e hoje o dia não foi muito bom para você. Você de repente perdeu o seu carro, alguém assaltou você, de repente você sofreu um acidente. Pode ser que você tenha perdido o emprego. Pode ser que hoje você tenha descoberto que você tem uma doença grave. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa continuar comigo nos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Porque nós vamos falar de um Deus que sempre está do nosso lado. Mesmo que pareça que Deus ele não está falando, a gente não está ouvindo a voz de Deus, mas mesmo no silêncio, Deus fala. É sobre esse Deus que eu quero falar com você. É esse Deus poderoso. Eu quero que você permaneça conosco nos próximos vídeos. E nós vamos continuar a história de Jó até o final. E nós vamos ver como Deus é grandioso, como Deus é poderoso para livrar a nossa vida, para continuar conosco, mesmo em meio às dificuldades. Querido, querida, eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida neste momento. Eu sei que esse Deus poderoso, Ele está do seu lado. E algumas vezes nós não conseguimos, em meio à dor, reconhecer que Deus está do nosso lado. Eu quero orar com você. Querido Deus, soberano Senhor, abençoe, Pai, a vida do seu filho, da sua filha, que está nos assistindo, Senhor. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Que o Senhor possa trazer o conforto para essa pessoa neste momento. Pode ser que seu filho está passando por um momento difícil da mesma forma que passou Jó. Jó não conhecia esse momento que estava acontecendo, de essa conversa que tinha entre o Senhor e Satanás. Mas o Senhor sabia quem era Jó e estava do lado de Jó. Querido Deus, da mesma forma que o Senhor estava do lado de Jó, que o Senhor possa continuar com o seu filho, com a sua filha. Abrace o seu filho nesse momento. Que essa pessoa possa sentir o abraço do amor e da misericórdia. Que o Senhor possa aliviar esse coração. Traga paz para essa vida. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.